Se todo mês, quando você recebe o seu salário, ele desaparece da sua conta e você não sabe sequer para onde é que vai o seu dinheiro, você precisa conhecer planejamento financeiro. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vou falar para vocês tudo a respeito de planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Quais são os pilares? Quais são os principais erros que as pessoas cometem, ao se planejar financeiramente falando? Vou te ensinar o passo a passo para você começar ainda hoje a fazer o seu próprio planejamento financeiro. Afinal de contas, o que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro, como o próprio nome diz, nada mais é do que um plano que você faz focado nas suas finanças, nos seus gastos, na sua receita, aquilo que você ganha ao longo do mês. Isso tudo se engloba no planejamento financeiro. Na maioria das vezes, quando a gente fala planejamento financeiro, sempre remete a uma planilha. E a gente vai ver ao longo desse vídeo que, de fato, a planilha é uma ferramenta para você se planejar financeiramente falando. No entanto, o planejamento financeiro ele não se limita somente a uma planilha. Existe todo um processo por trás de um planejamento financeiro. Inclusive, existe até o planejador financeiro, uma pessoa que está ali para te auxiliar no seu planejamento. Se é tão importante o planejamento financeiro, por que as pessoas não se planejam financeiramente? Por que tem tanta pessoa endividada no nosso país? Por que as pessoas não sabem quanto que gasta, só sabem quanto que ganha? Se perguntar quanto que você gasta de alimentação, não sei. Quanto que eu gasto de combustível, não sei. Isso tudo é falta de planejamento financeiro. Mas qual que é a raiz desse problema? Chama-se cultura, hábito. Na verdade, a ausência do hábito. O brasileiro, infelizmente, nós brasileiros não temos hábito, não está na nossa cultura se planejar financeiramente. A gente vai gastando ali, principalmente no cartão de crédito. Vai passando o cartão ali, passa 10, passa 50, passa 60, 70, 100. E aí no final do mês, quando vem o fechamento da fatura, tá lá R$1.000, R$1.500. E aí você quase cai de costa, Não pense que esse problema, que essa realidade, quem passa é só você. Segundo dados da Ambima, aquela mesma responsável pelo mercado financeiro, ela nos traz o dado que 60% da população brasileira não sabe falar quanto que gasta mensalmente. Então olha para você ver, mais da metade de nós brasileiros não sabemos quanto que é o nosso gasto. Às vezes você sabe ali quanto que você gasta de aluguel, porque é um valor fixo, os valores, as despesas fixas você sabe dizer. Mas quanto você gasta de combustível, de alimentação, na sua saída de final de semana, você não sabe, simplesmente não sabe. Por quê? Porque você não se planeja financeiramente. Você não tem esse hábito, de anotar, seja no caderno, seja na própria planilha mesmo. Então, em relação ao planejamento financeiro, a gente consegue elencar aí 3 principais erros que afetam aí as famílias brasileiras. O primeiro grande erro é não registrar os seus gastos. Precisa registrar, que seja numa planilha, que seja numa folha de caderno, coloca ali, contas do mês de agosto. Supermercado, gastei R$500, conta de luz 150. Então você precisa anotar isso tudo para não ter surpresa. Então essas contas que são chamadas de despesas fixas, você já anota elas, porque, por exemplo, aí você tem a gordurinha ali que você pode, dentro do seu orçamento, gastar com lazer, Seja comendo um sanduíche, seja comendo uma pizza, seja fazendo uma viagem, Porque que acontece? Como você não tem essas anotações, você vai só vivendo, aí chega no final do mês, seu salário é 3 e os gastos que você teve ao longo do mês é 4.500. E aí é onde que as pessoas caem na dívida, em nome sujo e tudo mais. Segundo o erro mais comum em relação às famílias brasileiras aí no tocante a planejamento financeiro: viver no crédito. Tem gente que às vezes pega o limite que tem do cartão e soma junto com o salário que recebe. Às vezes recebe R$1.500, salário mínimo, e tem mais R$2.000 de crédito.
e aí gasta 3.500 no mês, né? A conta não fecha, né? Inclusive também tem vídeo falando, né, a maneira correta de você usar o seu cartão de crédito. E por fim, né, fechando aí os 3 principais erros, gastar mais do que ganha, né? Percebam que os erros, eles são um efeito dominó. Primeiro você tem que as pessoas não registram os seus gastos. No segundo, passam as coisas no crédito, né? Vive no crédito. E como consequência desses dois, resulta no terceiro, que é gastar mais do que ganha. Após esse panorama geral aí desses problemas, desses desafios, qual é a solução? Como, né, de fato se planejar financeiramente? 3 pilares que a gente tem no planejamento financeiro. Primeira coisa no planejamento financeiro, diagnóstico. É você de fato sentar na mesa, pegar um caderno, pegar o computador e planilhar todos os seus gastos, né? Como que tá a sua vida, colocar ali suas dívidas, né? Colocar as despesas, tanto as fixas quanto as variáveis, né? As fixas, por exemplo, aluguel, água, luz, as variáveis, combustível, alimentação, para você de fato ter noção como que tá a sua realidade. E aí, óbvio que você vai colocar também a sua receita, a sua renda, para você ter noção que às vezes na hora que você fazer o cálculo lá da diferença, né, do que você ganha e do que você está gastando, se der negativo, você precisa rever, que é o segundo pilar do planejamento financeiro. Após o diagnóstico, após você anotar tudo, né, ter ideia de como que está a sua vida financeira, a gente vai para o segundo pilar, que é de fato você dar uma repaginada. Você vê, né, onde que você está gastando mais, né, o que você pode cortar, quais são os gastos supérfluos. Às vezes você está gastando, por exemplo, R$200 na padaria, né, tomando café na padaria todo dia. Sendo que você pode ir no mercado fazer, né, a compra ali de itens para tomar café num valor muito menor do que os R$200 que você está gastando na padaria, por exemplo. Primeiro você faz o diagnóstico, a partir do diagnóstico você vê aonde que você pode manejar. Às vezes você fala, não está sobrando dinheiro para me investir, onde que eu posso mexer aqui? Estou gastando demais em alimentação, opa, vou cortar aqui um pouquinho de coisa supérflua para me fazer a minha reserva de emergência, por exemplo, né? E terceiro e último pilar do planejamento é as metas. Como que a gente se planeja? Por meio de meta. Você precisa traçar um objetivo, né? O planejamento, ele é a estrada que nos leva ao objetivo, que é as nossas metas. Para você se planejar financeiramente, você precisa ter meta. Existem 3 tipos de metas, né? Que são as do curto, do médio e do longo prazo. Por exemplo, do curto prazo, quitar uma dívida que talvez você tenha, né? Seja no cartão de crédito, seja em algum boleto, algo do tipo que você tem pendente, né? Uma meta aí de médio prazo, talvez formar uma reserva de emergência, fazer a compra de um carro, né? Um veículo, fazer aquele curso de inglês que você tanto almeja, por exemplo. Né? E por fim, as metas de longo prazo, que falando a respeito aí de educação financeira, de planejamento financeiro, é pensar na nossa aposentadoria, na tão sonhada liberdade financeira que a gente fala. Então a meta aí de longo prazo de todo investidor é de fato aposentar sem depender de INSS, da Previdência e, né, ter uma vida tranquila e sem preocupar se o governo vai dar conta de pagar a sua aposentadoria ou não. Jean, beleza, fez sentido para mim até aqui o vídeo, mas como que eu faço para começar a me planejar, né? Tem um passo a passo? Tem um passo a passo. Mesmo que você nunca mexeu com planejamento financeiro, você consegue começar. O primeiro passo é você anotar tudo que você gasta. Tudo mesmo, né? Pode ser no caderno, pode ser na planilha para aqueles que gostam de Excel. Anota tudo. Fui no mercado, comprei pão, anoto, né? Às vezes se você passa no cartão, anota já, né, na fatura lá do cartão. Por que disso? Para você ter noção. Você anota também o valor do seu salário, por exemplo. Aí você vai sempre abatendo os seus gastos, seu salário, para você ver e não extrapolar o seu orçamento. Por exemplo, você fala assim, opa, eu já gastei 800. Minha renda é só 1.000. Então, opa, só posso gastar mais 200. Não posso gastar mais do que isso, né? Senão eu vou ter problema. Então, anota tudo, mas é tudo mesmo. Tudo. Comece a criar esse hábito de anotar. Eu, particularmente, saí de casa, gastei, chego em casa, primeira coisa é ligar o notebook e anotar os gastos nas minhas planilhas. Segundo passo que você precisa dar, listar todas as suas dívidas. Se você tem dívida pendente, né, ou seja, um valor que você está inadimplente, você precisa dar foco em quitar, né, em renegociar, em buscar alguma solução, porque senão, né, dependendo do tipo da dívida aí, vai só virando a chamada bola de neve, né, principalmente em dívida do cartão de crédito, que os juros são
absurdos, né? Juros aí de 400, 500% ao ano. O poder de multiplicação do valor de uma dívida, ele é exponencial. Ah, Jean, não tenho dívida pendente, tá tudo ok. Liste as suas dívidas que você tem, por exemplo, parcelado, né, no cartão de crédito. Por exemplo, você comprou uma geladeira em 10 prestações. Coloque, né, já faça lá todos os meses, coloque as parcelas todos os meses. Por quê? Porque aquela parte da sua renda já está comprometida. Não deixa de ser uma dívida, no entanto, não é uma dívida que você está inadimplente, mas você precisa ter noção dela para nos meses futuros não gastar como se não tivesse aquela dívida ali. Terceiro e último passo, crie pelo menos uma meta, seja quitar uma dívida, seja juntar R$1.000, quero juntar meus primeiros R$1.000 em 3 meses, por exemplo, porque aí a partir dessa meta você vai se programar, R$1.000 em 3 meses, opa, eu preciso economizar aqui R$333,33 para me conseguir alcançar e bater a minha meta. Então esses são os 3 passos, né? Ah, Jean, é difícil demais, não sei se eu vou dar conta. Para você, né, que fez sentido esse vídeo, que gostou desse conteúdo, eu sou também um planejador financeiro. Caso você queira ter a minha ajuda, o meu auxílio, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só entrar em contato comigo que eu mesmo vou te auxiliar nesse planejamento financeiro, perfeito? É só entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que tenha ficado também a respeito desse vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus.